Vamos dar continuidade à nossa correção, certo? Agora a gente vai para a próxima lei que foi criada, lei essa, como as outras, conquistadas pelos plebeus. A gente já falou sobre o tribunato da plebe, a gente já falou sobre a lei das 12 tábuas, agora a gente vai falar sobre a lei Canuleia. O que foi essa lei Canuleia? Vamos aí? Lei Canuleia. Então, essa lei ela permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Era basicamente isso que dizia na lei Canuleia. Agora, a última lei aí a ser analisada é a lei Licínias Sextias. Vamos lá ver qual é o conteúdo dessa lei? Então, gente, em relação a essas leis Licínias Sextias, uma delas dizia que um dos cônsules, o que eram os cônsules? Eram aqueles dois membros magistrados que tinham lá, que eram responsáveis pelo processo de administração de Roma. Então, tinha um que era responsável pelo exército e o outro pelo resto da administração. Então, um deles tinha que ser plebeu. A outra lei, dessas Licínias Sextias, cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Vocês lembrem, em relação a essa questão 2 aí, que os plebeus eles conseguiram essas conquistas importantes, porque a gente tem que lembrar que os plebeus eles eram a grande maioria da população romana. E eles, além de pagarem os impostos, de sustentarem a sociedade romana, eles também eram a grande maioria do exército, e o exército em Roma também era uma questão que se dava muito valor. Então, eles se ameaçaram, né, se retirar de Roma caso não alcançassem alguns direitos. Lembrando que esses direitos aí ao magistrado, eles não foram dados aos plebeus com condição financeira inferior, né? Só quem conseguiu aí direito a chegar aos cargos de magistrado foram os plebeus ricos. Acabou que depois fez uma união entre os plebeus ricos e os patrícios. Acaba se criando aí um novo grupo. Mas enfim, a questão 2 é mais relacionada a essas conquistas que os plebeus obtiveram com as leis, né, com as lutas que eles travaram aí contra os patrícios. Bem, gente, dando continuidade aqui na correção, talvez eu não consiga, eu não vou conseguir corrigir toda a terceira questão nesse finalzinho de vídeo, porque o programa que eu utilizo, ele sofreu algumas atualizações e agora os vídeos são curtíssimos, de 5 minutos, então geralmente sempre acaba antes do momento. Enfim, então eu vou começar aqui a terceira questão, não concluindo, já passo para o próximo vídeo e aí dou continuidade, certo? Na terceira questão está pedindo para a gente ler o trecho a seguir e observar o mapa. A gente vai ler esse texto aqui, que é a fonte 1, e a gente vai observar esse mapa aqui. Na fonte 1 está dizendo assim, ó: o exército sempre foi uma instituição essencial para os romanos. O exército dividia-se em legiões, unidades que se agrupavam aproximadamente 3.000 infantes, 1.200 homens de assalto e 300 cavaleiros, comandadas no mais alto nível pelos cônsules e pelos pretores, chamados de generais, em latim imperatores, aqueles que mandam. Os generais vencedores eram geralmente muito respeitados.
e tinham direitos a honras importantes, tais como desfilar em triunfo com suas tropas pela cidade.